Recebe esses louvores como expressão do nosso amor e da nossa gratidão por todas as bênçãos que tem derramado sobre nós. De maneira especial, nós pedimos agora o Teu Santo Espírito, porque nós vamos abrir a Tua Palavra. Nós entregamos através dos dízimos, das ofertas, dos louvores, e agora nós pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito prepare o nosso coração, abra a nossa mente para receber a palavra que o Senhor tem preparada para nós nessa manhã. Que cale o homem e fale o Espírito, porque todos aqui somos carentes de Ti. Acabamos de louvar, pedindo que o Senhor seja tudo em todos nós. Por isso nos preencha completamente com a Tua palavra, com o Teu poder, com o Teu Espírito. É por isso que nós oramos e agradecemos, confiados nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Feliz sábado. Eu estou morrendo de medo de fazer um morada e ficar no vácuo. Gostei disso também. Moisés e Arão, uma pai não tinha visto. Massa. Mas eu vou avisar antes. Para não ter problema. Eu vou dizer um grito, espero que vocês respondam. Se eu dissesse assim: um por todos? Um por todos? Um por todos, todos por um. Era o lema, uma homenagem à fraternidade. De quem mesmo? Dos três mosqueteiros, que na verdade eram quatro. Inclusive, essa obra de Alexandre Dumas, ela foi publicada, foi lançada em 1844, que é um ano muito especial no calendário profético bíblico, também muito importante para nós como adventistas. Mas não tem nada a ver com isso, tá? Eu só queria pegar o um por todos desse lema. Uns anos depois, um matemático que ficou conhecido, que é muito utilizado e festejado
administração chamado Wilfredo Pareto. Ele criou a teoria do 80-20, princípio de Pareto, que diz que cerca de 80% dos resultados são causados por 20% das ações. E a gente vê isso acontecendo de maneira prática lá nos mosqueteiros, em outros personagens bíblicos, na nossa vida, na igreja. A gente vê que Davi tinha os seus valentes, era um número mais reduzido. A gente vê na igreja isso também. Nem tantos quantos nós gostaríamos estão envolvidos completamente com a missão. Mas essa é uma realidade a partir da qual eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã. E gostaria de olhar primariamente para a história de Esther, uma das personagens favoritas da Bíblia, minha favorita da Bíblia. Eu queria tirar, a partir de Esther, mas não só na vida dela, algumas lições, algumas reflexões, poucas e breves, para essa manhã. E eu queria que, enquanto eu estivesse falando, você continuasse em oração, porque eu conheço as minhas necessidades, algumas delas, as de vocês não. Conheço algumas nossas como comunidade. E eu queria que vocês pensassem, refletissem, enquanto a gente estiver lendo, meditando aqui na palavra, que vocês pensassem na sua vida em duas dimensões. Uma, a dimensão individual. Você e Deus. Você e o próximo, você e a comunidade, você. E outra dimensão, você como parte da comunidade, como parte do povo de Deus, que tem uma missão, que tem um compromisso. E eu fiquei um pouco mais à vontade para falar aqui, o que eu pretendo falar, porque a última frase da oração das crianças foi assim: que o Senhor nos dê coragem para fazer a missão. Vocês lembram? Prestaram atenção? Então, as crianças já oraram por isso, eu estou mais tranquilo. A gente acabou de cantar também agora: seja tudo, seja o centro em todos nós. E a gente vai falar sobre isso também. Então fique atento. O contexto de Esther, que também em algum momento da sua vida foi um por todos, é mais ou menos assim. O povo de Deus, o povo hebreu, o judeu, ele estava exilado, ele estava ali fora da sua terra, fora de Jerusalém, no reinado da Pérsia, e cujo rei então era o Assuero, ou Xerxes. E aquele povo era um povo muito vaidoso, era um povo que gostava inclusive de escrever, como outros reinos, escrever os grandes feitos do reino, as conquistas. Eles tinham palácios muito enfeitados. Até hoje a tradição, a cultura dos tapetes persas, algo fino, algo chique, eles eram muito vaidosos com isso. E eles também gostavam muito de banquete. Acho que é inerente ao ser humano, comer junto é bom demais, por isso a gente come junto aqui também, muito. E eles gostavam de banquetes. E num certo banquete, o rei mandou chamar a sua rainha, a rainha Vasti. Mas a intenção dele não era das melhores. O texto bíblico diz que ele já estava alegre do vinho. E ele queria, na verdade, mostrar a rainha para o rei como um troféu. Mostrar como ele tinha uma rainha bela. E ela se negou. Ela disse: eu não vou. Mas o rei está me chamando. Eu não vou. Pronto. Diga ele que mostre outra coisa. Eu não. E isso custaria, sem sombra de dúvidas, o pescoço dela. Mas os conselheiros do rei chegaram com sabedoria para o rei e disseram assim: rei, nós temos um problema. Se você mandar matar a rainha Vasti, o senhor vai se tornar um tirano. Isso vai ser muito ruim para o seu reinado, para a sua imagem. Se o senhor não fizer nada, todas as esposas do rei agora vão achar que podem não obedecer ao marido. Isso será um caos para nós. Se preocupavam os nobres. Isso era uma questão social. Então eles disseram assim: espere a rainha Esther, faz ela passar vergonha, deixa ela viva, tira o reinado dela e chama outra, escolhe outra rainha para ser melhor do que ela. E assim ele fez. Destronou a rainha, dispensou. O que é que vocês acham, crianças? E aí, o que aconteceu na sequência? Até chegar no contexto.
A menina Adassa, que se tornaria estéril, era órfã, o pai não era, e era cuidada, era criada por um primo, tio, chamado Mardoqueu, Mordecai. Eu posso, ou Marduk, se eu usar um nome diferente, é um desses três aí. Os três eu falei. E o rei mandou fazer um concurso, então, mandou buscar as moças virgens, belas, de boa aparência, com todas as qualidades que ele queria em todo o reino. E entre elas, a história bíblica diz que veio no concurso, na seleção, a menina Adassa. E um conselho que o Mardoqueu deu para ela, o tio dela, foi assim: Adassa, você vai para o palácio. Quando chega lá, não fala que você é judia, porque a gente vive num ambiente hostil. E algumas vezes ser cristão, talvez ser adventista do sétimo dia, que história é essa de sábado, seja hostil para a gente, onde a gente está, na cultura em que a gente está inserido, no lugar onde você trabalha, onde você vive. E era muito hostil, podia ser muito hostil para ela também. Então, com um cuidado paternal, aquele tio falou com a Adassa: fica caladinho, não fala nada. E ela foi para o palácio. E lá ela ganhou um banho de cultura persa, um banho de cultura assíria. Ela passou como eles faziam naquele tempo. Daniel também foi assim, vocês lembram da história de Daniel, José? E ela ganhou um ano de spa real. A Bíblia diz que ela ficou um ano sendo tratada com os ungüentos e perfumes do rei, com o melhor que havia na Síria, porque as moças que estavam no harém do rei passavam um ano no spa antes de se apresentarem para o rei. E somente podiam se apresentar quando ele as chamasse pelo nome. Ele tinha um momento que precisasse, quem quisesse, com aquela moça, e ela ficava lá no harém, só podia se apresentar se ele chamasse pelo nome. E aqui vem a primeira lição. É que a cultura não pode ser a justificativa para nos afastar da missão. A gente pode negociar muita coisa no lugar por onde a gente vai, mesmo quando o ambiente seja hostil. Mas a gente não pode negociar os princípios. Pode ser que não seja a melhor estratégia sair anunciando aos quatro cantos de onde você vem, de onde você é e o que você crê, de maneira que você possa talvez perder alguém pela pressa, por não esperar um momento adequado, um contexto adequado. Mas esse mesmo cuidado de se apresentar, de apresentar a mensagem, de cumprir a missão no momento certo, não pode virar a justificativa para a acomodação, para não cumprir a missão, para jamais apresentar a verdade que você carrega, para jamais representar o reino de onde você vem, no reino onde você está. A cultura não pode ser justificativa para nos afastar da missão. A gente pode ter uma igreja com um formato diferente, a gente pode ser uma igreja com um formato diferente, a gente pode falar diferente, andar diferente, vestir diferente, todos sendo cristãos, todos crendo na mesma coisa. Mas tem uma coisa que não pode mudar: o princípio e o cumprimento da missão. Se é amar, se é acolher, se é servir, onde a gente está, tem que ser feito por todos. A gente, às vezes, pode achar que a igreja é só aqui onde a gente está. Então, a cultura que a gente tem que achar, o povo que a gente tem que encontrar, que a gente tem que alcançar, é esse povo que está aqui ao nosso redor. Isso é verdade. Assim como é verdade que a igreja também é você, que o corpo de Cristo também é você, sou eu. E essa igreja estará atuando e cumprindo a missão onde você estiver. Tem gente aqui nessa comunidade que mora ou trabalha lá na Zona Norte. Tem gente aqui nessa comunidade que mora em outra cidade. Até. Que viaja muito. Então essa igreja está em movimento e deve estar focada na cultura que estiver, no contexto que estiver, seja hostil ou não, no momento certo, no momento adequado, é verdade, mas sem perder o foco de cumprir a missão, onde quer que esteja, em que contexto esteja. A história de Esther, ela prossegue, ela continua, a narrativa bíblica continua, passando para um segundo momento de reflexão agora, que gira
que rotaciona vergonha e honra. É um misto de vergonha e honra. Hora dá certo, hora dá errado. Dia de luta, dia de glória. Dia de sorrir, dia de chorar. E acontecia isso ali com Esther, como também acontece na nossa vida, e não só com ela, mas com outros personagens da Bíblia também. No desenrolar da história da Esther, a Bíblia diz que o rei a amou mais do que todas as outras. Esther se tornou então a preferida do rei. Ela ocuparia o lugar da rainha Vasti. E assim foi feito. Mardoqueu, que volta e meia estava ali pela porta do palácio, onde estavam alguns bajuladores, alguns curiosos, mercadores, pedintes, porque ali era a sede do governo, era de onde as notícias saíam. Mardoqueu queria saber como é que estava Esther, se tudo ia bem, se era o momento dela se revelar. E nessa de andar ali por perto, certo dia ele escutou que 2 eunucos, 2 serventes do palácio, queriam tramar, estavam tramando para matar o rei. Teres e Bigtan eram os nomes deles, 2 nomes para filhos, Teres e Bigtan. E aí, como Mardoqueu soube do que aconteceria com o rei, e como bom cidadão que ele era, muito embora não fosse daquele reino, mas como bom cidadão que era, fez o papel, se preocupou de informar Esther, e Esther informou o rei, e o rei mandou enforcar os dois e acabou o problema. E Mardoqueu já ganhou um ponto ali no rei. Ele foi útil de alguma forma. Era X9, não sei, não vou julgar se era isso. Eu sei que ele foi um bom cidadão e preservou a integridade do rei. Esse é o fato que eu estou destacando. E aí, com mais um pouco para frente, ao mesmo tempo que essa trama desenrolava, um dos príncipes do rei, alguém importante na comunidade, chamado Amã, também ganhou notoriedade, também caiu nas graças do rei. E o rei deu o poder e a autoridade a Amã, de forma que, por onde ele passava, as pessoas tinham que se curvar, tinham que se dobrar perante ele. Até que ele passou perante Mardoqueu, e como ele só adorava ao único Senhor, ao Deus vivo, enquanto todos se curvaram perante Amã, ele não se curvou. E como legítimo representante daquele império vaidoso, Amã começou a nutrir ódio contra Mordecai. E ele planejava então acabar com Mardoqueu, um dos nomes entre os 3, sempre. Mas não satisfeito em tirar a vida dele, e descobrindo que ele era judeu, ele começou então a fazer a cabeça do rei, de que no meio do povo do rei, tinha um povo que não adorava os deuses do rei, e nem o rei, que não respeitava as suas autoridades, que poderia ser um povo perigoso, e que tinha leis próprias que não as do rei, e que esse povo deveria ser exterminado, e que aquele povo poderia ser o motivo de um grande problema no rei. Mardoqueu tinha autoridade, gozava de prestígio perante o rei, então o rei lhe deu o anel, e ele selou o decreto que determinava dia e hora para que aquele povo fosse morto, exterminado. A notícia se espalhou pelo rei, e quando Mordecai soube disso, a história dele virou de ponta cabeça. Até então, o destituído tinha sido honrado, a sobrinha dele estava no palácio, o povo judeu tinha um representante no palácio, a rainha. Ele se sentia protegido até que ele estava diante do decreto de morte, da sua morte e do seu povo. E nós sabemos que no futuro isso se repetirá. Essa é uma pauta de outra conversa. Mas nós sabemos que isso não é só na história de Esther que aconteceu. E ao saber disso, ele se vestiu de pano de saco. Como ele já estava, de certa forma, conhecido ali naquele lugar, as pessoas começaram a comentar. E isso chegou até os ouvidos de Esther. E Esther mandou um mensageiro para saber, porque o tio dela estava daquele jeito na rua. Ela não sabia o que estava acontecendo. E o mensageiro falou com Mordecai, ele contou do decreto, contou do ouro, da prata que iam pagar as pessoas que matassem os judeus, o que Amã estava fazendo, estava tramando, por que ele estava fazendo. E aí nós chegamos no texto que nós vamos ler como texto central. Se você quiser acompanhar, Esther 4, de 6 ou 7 a 17. Esther 4, de 7 a 17.
ou 16. E aqui diz assim: Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido a pagar os tesouros pelo rei e pelo aniquilamento dos judeus. Também deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, uma cidade daquele rei, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque, o mensageiro, que mostrasse a cópia a Esté e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esté as palavras de Mordecai. Então Esté falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Resposta de Esté para o desespero do seu povo. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para a sua pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante dele. Em outras palavras, a representante do povo, que estava na posição do governo, dentro do palácio, disse o quê? Eu não posso ajudar vocês. Ela se sentiu enfraquecida, com medo, receosa talvez. Fez conta da sua própria vida, que era preciosa. Afinal de contas, Deus a tinha elevado à posição de rainha, a maior do povo. E ela não queria perder a vida assim. Essa semana eu vi uma postagem do pastor Cândido. Ele é o líder de jovens da União Central Brasileira. Era uma reflexão muito breve sobre esses reveses da vida. Quando tudo parece que é bem, mas alguma coisa está muito mal e a gente não sabe porquê, e a gente não consegue esperar, e a gente fica sem entender como é, imagino na cabeça de Mordecai, como é que Deus tinha aberto essa porta para levar Esté até o palácio e agora Esté ia abandonar. Como é que é isso? A postagem dizia assim: Jacó teve que ficar manco, Sansão teve que ficar cego, Naamã teve que ficar doente, Nabucodonosor teve que ficar louco, o filho mais novo teve que ficar pobre. Parece que as maiores lições a gente aprende nas piores situações. E a lição é: está difícil agora? Então preste atenção. Talvez Deus queira lhe ensinar algo que vai mudar a sua vida para sempre. Eu tenho muita segurança de que Esté também teve medo. Que Esté também não queria que o povo dela morresse. Não imagino que ela tenha desprezado o seu povo. Mas faltou coragem, faltou ação, faltou foco na missão, faltou consciência de que estava naquele lugar, porque Deus a tinha colocado ali naquele lugar. Não apenas como indivíduo, mas como representante e parte do povo, que tem uma missão também. O texto continua e as coisas acontecem de outra forma agora. Estas palavras de Esté foram transmitidas a Mordecai. Então, Mordecai pediu que respondesse a Esté: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha. Então, Esté pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem de dia nem de noite. E as minhas servas também jejuaremos, eu e elas. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrer. Coisa virou de jogo agora. O jogo virou de posição de novo. Esté entendeu que não era só sobre ela, não era só a vida dela, não era só a decisão dela. Ela estava entendendo naquele momento que
o destino individual da gente está intimamente ligado com o destino da comunidade como um todo. Eu vou repetir para você não perder isso. O nosso destino individual está intimamente ligado com o destino da comunidade como um todo. Isso quer dizer que quando você abre mão do seu relacionamento com Deus, a sua comunidade é enfraquecida. Isso quer dizer que quando você cumpre a missão, a sua comunidade está sendo fortalecida. E para não ficar só na minha teoria, em Gênesis 12, de 1 a 3, você vai encontrar Deus dizendo para Abraão: em ti abençoarei todas as famílias da terra. E porque Abraão aceitou essa missão, a minha e a sua família conheceram essa mensagem. Amém? Imagina a pressão nos ombros e na cabeça de Abraão, de ser um canal através do qual Deus abençoaria todas as famílias da terra. Às vezes a gente acha que a nossa vida é só nossa, que não tem muito a ver com o nosso irmão, mas desde Caim a gente já devia saber disso. Porque Deus perguntou: onde está o seu irmão? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Sim, você é. Você é responsável pelo seu irmão. Estar forte, profundo no relacionamento com Deus faz a sua comunidade forte. Deixar a missão de lado faz a sua comunidade forte. Se comprometer com as coisas de Deus faz a sua comunidade forte. Deixar isso de lado, porque outros 20 faz a sua comunidade forte. Êxodo 20, de 5 a 6, Deus diz: eu visito até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e visito até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. As escolhas que você toma afetam as suas gerações. Pela ação de Raabe, lá em Josué 2 e 6, você vai ver a família dela sendo salva na destruição de Jericó. E aquele povo que destruiu a grande cidade de Jericó foi derrotado depois contra a cidadezinha de Ai, porque um soldado do exército estava em pecado. Tinha feito o que o líder tinha dito, inspirado por Deus, para não fazer, não tocar nos despojos. Ele achou bonito, pegou as coisas para ele e foi para a guerra. E o exército, que era muito mais poderoso e numeroso, que tinha acabado de derrotar Jericó, perdeu para a cidadezinha, a Bíblia fala assim, de Ai. O povo de Israel teve que suportar a peste e milhares morreram, porque o orgulho de Davi fez com que ele prosseguisse no seu próprio plano, de contar quantas pessoas existiam. Mas isso é muito simples, parece. Mas aquilo dizia um recado para as pessoas. O rei estava contando o povo porque ele queria saber quanto poder ele tinha, quanto ele podia aumentar de impostos, quanto ele ficaria mais rico. Ele estava no controle. E Deus estava dizendo: não, o controle está comigo. E pela conduta de muitos pagaram. Talvez isso seja muito duro e desesperador para você ouvir, mas não fique preocupado. A história não termina aí. O destino individual está intimamente ligado ao destino da comunidade como um todo. E se nós falhamos, louvado seja o Senhor, porque Ele não falha. Ele não falha. Em Romanos 5, de 18 a 21, nós encontramos assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Jesus Cristo foi o um por todos que resolveu o nosso problema. Mas Ele lhe convida também a ser um por todos, no meio de tantos que não querem se comprometer com a missão. Nós precisamos entender porque Ele nos deu tudo. E Ele nos deu tudo. Jesus Cristo nos deu tudo para que nós pudéssemos dar tudo
pela causa. Ele deu tudo por nós, para que nós pudéssemos dar tudo pela causa. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. E o que ele tem, nós não temos, mas ele nos deu. A vida eterna, a salvação, através da graça e do seu sacrifício. E como ele nos deu, agora nós podemos oferecer aos outros. E nós não fazemos isso sozinhos. Mas Adson, eu posso fazer isso com a minha comunidade. Entregando tudo. Tudo é uma palavra bem pequenininha, mas ela tem implicações profundas. Ela impõe não fazer conta da sua própria vida. É quando você decide entregar tudo. Foi quando Esther decidiu entregar tudo, que a vida dela já não tinha mais valor diante do cumprimento da missão, diante da causa. Talvez tudo que você precisa entregar seja o seu cardápio, que você come, trocar o banquete do rei pelo banquete de Deus, como Daniel fez. Talvez seja dormir mais cedo, para conseguir acordar com o tempo suficiente, no seu momento com Deus, para sair para as atividades do dia. Algo simples, nem tanto assim. E o que é simples não é fácil. Tem coisa que é simples, mas é difícil. Talvez o seu tudo seja dedicar os talentos que Deus lhe deu para o cumprimento da missão. Talvez o seu tudo seja deixar de assistir e passar a ser protagonista no cumprimento da missão, junto com a sua comunidade. Talvez o dom, o talento que está faltando aqui para potencializar o cumprimento da missão esteja guardado na sua vida. Talvez esse seja o seu tudo. Por que você não entregou ainda para Deus para cumprir a missão? São os seus recursos? É a forma como você administra o seu dinheiro, os seus bens? Precisa ser atualizada para a forma como Deus administra? A sua sociedade, o senhorio dele na sua vida está sendo cumprido aí também? Com os dízimos, com as ofertas? Com a administração correta da parte que fica com você, porque tudo é dele, nós cantamos, seja tudo em todos nós, então o nosso recurso também é de Deus. Estamos administrando o que está em nossas mãos, da forma como Ele pede. É o nosso tempo. O que é que falta você entregar a Deus para que Ele seja tudo em você e para que a sua decisão esteja em harmonia com a decisão da sua comunidade, de amar, de acolher, de servir as pessoas aqui ao nosso entorno, as pessoas aqui que estão entre nós, as pessoas que estão logo que você vai quando sai daqui. Eu não sei o que falta, eu sei que o Espírito Santo sabe e Ele pode falar ao seu coração se você permitir. E a última coisa que eu queria dizer para você nessa manhã é uma curiosidade também do livro de Esther. Sabe que o livro de Esther não cita o nome de Deus, nem uma vez. Mas mesmo quando Deus não é visto, quando Ele não é percebido, Ele continua atuando. Apesar do nome de Deus não ser citado no livro de Esther, é muito fácil ver como Ele conduz todas as coisas. A história termina com Mordecai, que queria matar os judeus, sendo morto. No dia que Esther decidiu se apresentar para alguém, ela sabia que corria o risco de morrer. Mas o rei aceitou e disse: pede o que você quer, eu te darei até a metade do reino. E ela pediu um jantar. O rei disse: está fácil. Mas eu quero que Amã participe. Está fácil. E o rei mandou chamar Amã para comunicar no jantar. E quando Amã vinha chegando do palácio, ele viu Mordecai e aumentou a raiva dele. E ele olhou e eu acho que ele imaginou assim: o seu dia está chegando, miserável, você vai se dobrar na minha frente. Mas naquela noite, o rei tinha tido um sono perturbador, não conseguia dormir, mandou chamar os seus servos e pediu para que eles lessem o livro das crônicas. E a pessoa que leu justamente aquele trecho em que Mordecai tinha entregue aqueles eunucos que queriam matar o rei. E o rei disse: o que foi feito para esse cidadão? Eles disseram: nada. E nessa hora Amã chegou. E quando Amã chegou, ele falou para Amã: Amã, o que a gente faz com alguém que a gente quer honrar?
E como Amã achava que ele seria honrado, ele disse assim: rei, você coloca a coroa do rei na cabeça dele, você coloca a roupa do rei na cabeça, na veste dele, azul e branca e dourada. O Senhor monta essa pessoa no cavalo do rei e passeia a cidade dizendo: é assim que se faz com alguém que o rei quer honrar. E quando ele disse tudo que devia ser feito com a pessoa, o rei virou para ele e falou assim: então, sem omitir uma palavra do que você acabou de falar, vá lá fora, pegue Mardoqueu e faça isso com ele. Que sentença, que virada de mesa. Quando você estiver vendo, quando você não estiver vendo, confie. Eu costumo dizer com alguns amigos que no final tudo vai dar certo. E você sabe que eu sou advogado. E a matéria-prima do trabalho do advogado é problema. Quando alguém vem passar comigo, cara, isso vai dar certo. Mas não está dando certo porque não chegou no final. Quem já leu a Bíblia toda sabe que no final tudo vai dar certo. Se tiver minha agora, espere. Mas não retenha nada do que Deus entregou para você. Porque Ele entregou tudo sem fazer conta. Antes da mesa virar para a sua vida, se isso não aconteceu ainda, tenha paciência. Se já aconteceu, tenha cautela. Saiba que pode desvirar. Mas fique tranquilo, porque no final vai virar de novo. E vai ser bom. E vai ser para sempre. Eu queria dizer para você que está nessa manhã que a fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção, a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se vê. Ainda que você não veja, ainda que não seja explícito diante dos seus olhos a atuação divina, Ele está atuando na sua vida. E se você entregar tudo nas mãos dele para o cumprimento da missão, você vai poder dormir em paz, sabendo que no final tudo dará certo. No final todas as coisas, todos os problemas vão ser resolvidos. Todo o mal vai ser superado. O convite dessa manhã, então, é que você seja um por todos. E se cada um de nós formos um por todos, de fato, nós poderemos gritar juntos, todos por um. E esse um é Cristo, que é tudo, que já entregou tudo por nós. Agora é a sua vez de entregar tudo por Ele. Nós vamos ouvir uma canção agora, e eu vou convidar você a ficar em oração e a renovar os seus votos com Deus. Se tem algo que você precisa entregar, que o Espírito Santo já falou aí no seu coração, esse é o momento. Se você já entregou, esse é o momento de renovar a sua entrega e reforçar o seu compromisso com Ele, porque esse compromisso é diário. Mas não saia daqui como você entrou. Deus tem tudo para você. Ele tem tudo. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a minha por Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras
servas. Eu queria que você se colocasse de pé para a gente orar. Não se assuste. Para ele fazer o VAR, pode ser o primeiro e tirar o seu chão. Não se preocupe. Ele está com você. Ele está conduzindo. No final vai dar certo. Querido e amado Deus, nós louvamos o teu nome porque nos reveses da vida, quando nós vemos e quando nós não vemos, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos guiando, nos protegendo. E ainda que coisas que não são o teu plano aconteçam com a gente, o Senhor pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. Nos ajuda, assim como Esther, a entregar a nossa vida, nosso tempo, nossos talentos, nossos dons, nossos recursos, tudo que recebemos do Senhor, inteiramente em tuas mãos, sem fazermos contas. Sonda o nosso coração. Que o Santo Espírito nos mostre nesse momento o que falta entregarmos em tuas mãos para vivermos a sua completa, boa, santa e agradável vontade. Nos ajuda a não perder de mente a certeza de que as decisões que nós tomamos como indivíduos nos afetam também como comunidade. Nos una pelo leve do teu amor. Nos faça um corpo bem ajustado e focado na missão que o Senhor tem para nós, aqui e por onde nós somos. Nos perdoe as faltas, nos tome em tuas mãos e nos prepare para o teu reino, desde agora e para sempre. É por isso que nós pedimos e em nome de Jesus já agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que sua semana seja maravilhosa, que você experimente a sensação de viver inteiramente nas mãos de Deus. Antes da gente tocar na música final aqui, eu queria só fazer um aviso, lembrando para vocês que no dia 31 nós teremos um culto especial, culto da virada, que será junto com a igreja de Boa Viagem, um lugar diferente, um lugar especial, e nós gostaríamos de informar, convidar e convocar você, desde já, a fazer uma retrospectiva da sua vida e a preparar também uma oferta especial para esse momento. Uma oferta que representa a gratidão pelo que Deus fez, pelo que Deus faz na sua vida nesse ano de 2023. E que você também se sentir à vontade. Você pode falar com um dos nossos líderes para compartilhar algum testemunho, alguma vitória, alguma luta de como Deus nos conduziu e guiou nesse ano. Será um dia de celebração, de festa, de compartilhar com os amigos, com os irmãos. Fique livre para participar disso também como família. Se você já decidiu hoje aqui participar de alguma forma do cumprimento da missão na comunidade e você não está participando disso ainda, não vá para casa com essa decisão não. Já resolveu o problema agora. Você pode procurar qualquer um dos nossos líderes e se apresentar e a gente vai lhe direcionar da forma como você pode colaborar também para o cumprimento da missão junto com esse povo. Bem, vamos cantar, seja o centro, enquanto nos despedimos nessa manhã, mas seja sempre bem-vindo nessa casa.